Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando uma live, direto ao ponto, sobre temas importantes que estão interferindo na vida do nosso povo brasileiro. O que aconteceu hoje, 31 de março, há 57 anos atrás? Golpe militar. É importante nós falarmos um pouco sobre golpe militar? Vamos falar sobre a crise política que envolve os militares no momento atual no governo Bolsonaro. E também vamos falar sobre o PL 823, que é para enfrentar a produção de alimento nesse período de inflação. Então são esses três temas que eu queria conversar com vocês. Escrevam para nós aqui se estão ouvindo bem, se a imagem está boa, se o som está bom, desta live, para a gente conversar um pouquinho aqui. Nós estamos em sessão na Câmara dos Deputados, tivemos vários projetos que votamos hoje e estamos conciliando também esse momento de conversar contigo, dialogar contigo sobre uma data histórica. Eu sou historiador e, portanto, como historiador, não poderia deixar de conversar um pouco sobre 31 de março de 1964. Então escrevam aí, põem para nós aí se está tudo ok, o nosso som e a nossa imagem. E participem, se envolvam, façam perguntas, façam questionamentos, se o tema está interessante e possam questionar, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Em primeiro lugar, você também concorda sobre 1964, que houve um golpe militar? E quando se fala em um golpe militar, foi dentro de um contexto latino-americano, onde se articulou os interesses dos Estados Unidos, que apoiou, fomentou, desde a Escola Superior de Guerra, criada em 48, vai se formando dentro das Forças Armadas um ambiente, né, de construção de um golpe que desembocou lá em 64. E vocês lembram do presidente João Goulart, que estava fazendo uma política de inclusão social, com reformas de base, com apoio à educação, saúde, com apoio aos agricultores, e um projeto de desenvolvimento nacional para o povo brasileiro, chamadas reformas de base e, portanto, de distribuição de renda. Getúlio Vargas já veio desde os seus governos criando empresas estatais no Brasil, e se criou um ambiente de distribuição de renda, de oportunidades e de pressão social dos movimentos sociais que iriam transformar o Brasil, para os brasileiros, um país melhor, mais justo, mais igual, mais solidário. E os militares, articulados com setores dominantes do Brasil e com setores estrangeiros, do capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, dão o golpe em 31 de março de 1964. Ditadura militar que começa com golpe, fazem o discurso que ia ter eleição em 65, que eles só iam ajeitar a casa, não teve eleição em 65, vão perseguir Juscelino Kubitschek em 68, que estava em primeiro nas pesquisas. Se tivesse eleição presidencial, Juscelino Kubitschek podia ser um dos candidatos vitoriosos eleitoralmente, e ao invés de ter eleição, em vez de ter democracia, depois de 4 anos de ditadura militar, vem o ato institucional número 5, que aprofunda as prisões, a tortura e a morte. E aí 69, 70, 71, 72 foi o período mais agressivo, violento, criminoso da ditadura militar, que perseguiu, matou muitos brasileiros, jovens que estudavam nas universidades, meninos, meninas, que foram presos, torturados, mortos. Muitos ainda estão desaparecidos,
como James Stuart Wright de Joaçaba, que era americano, de uma família dos Estados Unidos que vieram para o Brasil, de família presbiteriana. James Stuart Wright, pastor presbiteriano que morava em São Paulo, e o irmão dele, Paulo Stuart Wright, que era deputado estadual aqui de Santa Catarina, que foi preso, torturado, morto e está desaparecido até hoje. Até hoje. E quando você vai ler o livro Brasil Nunca Mais, que James Stuart Wright, irmão do nosso deputado estadual aqui de Santa Catarina, Paulo, fez as investigações no próprio regime militar, vai mostrar com documento, com provas, quais os instrumentos de tortura, todas as formas de tortura sobre as mulheres, os estupros, a tortura, a morte, a perseguição de tantos jovens, de tantas lideranças neste país, porque não concordavam com a ditadura militar. Então, portanto, hoje, trazer esse momento da história é trazer as torturas, a violência, o fim da liberdade de expressão. Você nunca poderia aqui estar falando como eu estou me comunicando com você, morto pela ditadura militar. Consequentemente, se eliminou qualquer possibilidade de crítica aos militares, porque não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade de imprensa. Tu imagina hoje com redes sociais, você pode me criticar, você pode ser criticado, você pode opinar, nós sermos totalmente banidos de qualquer possibilidade de expressar as nossas ideias. E quando a gente viu nesse avanço de Bolsonaro de tentar retirar o ministro da Defesa agora, essa semana, para colocar um outro ministro adepto ao golpe militar, simpático ao golpe militar de 64, festejando e celebrando, como disse o Braga Neto, celebrar o feito de uma ditadura e de um golpe, como manifestou ontem nas redes sociais. De outro lado, queria os comandantes das Forças Armadas simpatizar com golpe no presente. E Bolsonaro foi derrotado no intuito, no seu desejo de avançar em golpe até esse momento. Por isso que o conflito com as Forças Armadas, reafirmando a Constituição pelas Forças Armadas, e que são instituições de Estado e não de governo, reafirmar a democracia no dia de hoje, reafirmar que as Forças Armadas devem respeitar a Constituição, devem se subordinar à Constituição e não a um governo de plantão que tem defendido aberta e publicamente a tortura. Quando rompeu-se a democracia com golpe a uma presidenta eleita legitimamente, o presidente atual fez homenagem a um dos grandes torturadores da ditadura militar, o Ustra. E, portanto, trazer a memória histórica para compreender criticamente o processo histórico e que produziu profunda desigualdade social. Na memória, porque não tinha crítica. O Brasil, em 64, um professor com salário de 11 salários médios comprava um carro zero. Em 80, já precisava 80 salários médios. O Brasil, em 64, um salário mínimo, quanto que era? E quanto chegou em 90, em 80, 85, quando os militares deixaram o governo, o Brasil se transformou num país que concentrou renda, como um dos países com maior concentração de renda do mundo, e ao mesmo tempo, um dos países que mais produziu a pobreza. Chegamos em 92, o salário mínimo valer 12% do que valia na década de 40, 50. Então, essa cresceu em riqueza e em pobreza. Esse foi o modelo produzido pelos militares no nosso país. Os agricultores que nos assistem agora, no período militar, não tinha aposentadoria para as agricultoras. E tinha meio salário mínimo, que era mínimo mesmo, dos agricultores homens. Não tínhamos SUS.
Sistema Único de Saúde. O SUS foi conquista na Constituição de 88, pós-ditadura militar. Não tinha. E, portanto, para nós ter compreensão de dois temas fundamentais. Como o Sistema Único, você imagina nesse período de pandemia, que é uma tragédia, um genocídio humano, nós não termos o Sistema Único de Saúde. Então, acho que esse é o primeiro tema que nós estamos aqui conversando com vocês sobre ditadura nunca mais. Você opinar, você criticar, você se posicionar, você votar, você tem o direito de escolher, tá? Você tem direito de participar da política, você tem direito de votar, depois mudar o voto, tirar esse e colocar aquele, sem ditadura. A democracia é um valor universal. Então, reafirmo como professor, educador, tá? E historiador e deputado hoje, somos filhos da luta pela democracia no dia 31 de março, que vivemos esse momento de crise política, dos militares querendo, alguns deles, flertar com ditadura, elogiar a ditadura. Como é que tu pode elogiar a morte? Como é que tu pode elogiar o genocídio? Como é que você pode elogiar a tortura com os jovens que pensavam diferente que você? Matar o outro porque pensa diferente. Matar o outro porque não defende os interesses dos americanos no Brasil, da elite brasileira aqui no Brasil, e defende o povo, defende justiça, defende igualdade, defende solidariedade. Então, por isso que é bom partilhar com vocês essa live no dia 31 de março, para dizer não à tortura, não à morte, não ao genocídio em 64 até 85, e não ao genocídio humano no momento presente, e não a qualquer tipo de golpe. Nós temos que revidar veementemente, revidar como direito de expressar, a liberdade de expressão, ser livre, você ser livre, nós sermos livres, e na liberdade, com democracia, construir um outro Brasil. Por isso, esse é um momento de afirmação da democracia, dos valores democráticos, que custaram tantas vidas para defender a democracia. Tantos jovens que morreram defendendo democracia, direito à educação, à saúde, ao emprego, à dignidade humana. E isso significou a vida de muitos brasileiros. E tem mais de 300 desaparecidos. Então, fique para nós. Ditadura nunca mais. Democracia, liberdade, liberdade de expressão, liberdade de decidir o destino democraticamente. E, portanto, revidar qualquer iniciativa daqueles que flertam com ditadura é decisão da democracia, da cidadania, de todos nós. Ditadura nunca mais. Quando eu li milhares de páginas do Brasil Nunca Mais, as formas de tortura, o que fizeram com as mulheres, torturavam, abusavam, matavam, com choque elétrico, com ratos, com objetos nos órgãos genitais. É uma coisa inominável e que nós devemos, com indignação, dizer e lembrar a memória histórica para nunca mais se repetir. Para os nossos jovens, nossos filhos, nossos netos, que vão defender a liberdade, que vão criticar qualquer governo de plantão, isso não signifique prisão, tortura e morte. Então vamos defender os valores democráticos, democracia, liberdade, tá bom? Então essa é a primeira mensagem que eu queria dizer aqui a vocês, que eu que tenho um filho, que pode inclusive nos criticar, a Laura, o João Pedro, nossos amigos, nossos familiares, todo mundo tem direito a pensar inclusive diferente que eu. Tá? Eu tenho uma sobrinha que pensa muito diferente do que eu, e ela tem liberdade de pensar diferente. Então acho que essa é a riqueza da democracia. E portanto Bolsonaro, que preside hoje o país, não pode celebrar ditadura, morte e tortura. Ditadura nunca mais. E quero falar um pouco, e vocês aqui, obrigado pela participação de vocês, obrigado aí pela interação conosco.
Obrigado aí por estar sim, participando, interagindo, e muito obrigado na defesa da democracia. E tortura nunca mais, ditadura nunca mais. E tem um outro tema aqui importante essa rápida conversa com vocês, falar do projeto 823 para produzir alimento para o nosso povo brasileiro e apoiar os nossos agricultores familiares neste período de pandemia. Foi retirado de pauta hoje, está marcada uma reunião segunda-feira com o relator Zé Silva de Minas Gerais e com setores do governo para buscar o entendimento e semana que vem aprovar. Já aprovamos ontem o regime de urgência e semana que vem queremos aprovar o projeto de lei 823 que nossa bancada propôs para reduzir a inflação dos alimentos, reduzir mais de 60% aumentou o preço do feijão, mais de 60% aumentou o preço do óleo de cozinha, o arroz aumentou mais de 50% e o salário mínimo aumentou 5,25%. O gás, mais de R$100, o gás na maior parte deste país. Junto com o combustível, a inflação dos alimentos, e no mês de fevereiro já tivemos inflação de 0,93%, e o mês de março poderemos ter a maior inflação da série histórica, e principalmente por causa dos alimentos. O povo desempregado, o povo congelado no seu salário, servidor público congelado no seu salário e a inflação dos alimentos. O ano passado o presidente vetou nosso projeto de lei 735, agora queremos aprovar na próxima semana o projeto de lei 823, que apoia com R$ 2.500 para os agricultores um fundo emergencial, para as mulheres R$ 3.000, a compra direta do alimento para os programas sociais das prefeituras, dos governos municipais e estaduais, junto com a Conab, para distribuir esse alimento para os programas sociais e para os milhões de brasileiros que já hoje estão passando fome porque ficaram 3 meses sem o auxílio emergencial. Então, auxílio emergencial de R$ 600, produção de alimento apoiando os nossos agricultores familiares e camponeses e apoiando a produção de alimento para reduzir a inflação dos alimentos. Vacina já, vacina já, vacina já. E é isso que eu queria falar para vocês, no direto ao ponto, esses 3 temas de hoje, nesse dia histórico que nós lembramos para nunca mais repetir, que é o golpe militar de 64, ditadura, torturas e mortes. Lembrar que a crise política, crise econômica, crise social, crise sanitária e da tentativa de Bolsonaro frustrada de querer avançar em golpes no Brasil no momento atual, nós temos que revidar veementemente, né? E por último, né? Manifestar aqui minha solidariedade, meu sentimento a todos os familiares chapecoenses, catarinenses e brasileiros que perderam ente querido, familiar, parente, amigo, e todos nós aqui já temos conhecidos que perdemos pela pandemia, pela irresponsabilidade do governo que não coordena, que não cuida do povo, que não cuida da vida, que não cuida da economia. Quem não cuida da pandemia e da vida, não cuida da economia. O país que cuida bem da pandemia já está crescendo a economia e gerando emprego e oportunidades. Nosso governo federal, eu estou dizendo nosso que é do Brasil, que foi eleito, mesmo com fraude, etc., não conduz, não coordena a crise sanitária e, mais do que isso, 3.869 mortos no dia de hoje, um novo recorde. O presidente anda sem máscara, faz aglomeração no dia de hoje, não usa máscara e continua defendendo o tratamento precoce contra a vacina já. Por isso, amigos, Jacques, obrigado aí, né, pela tua manifestação, e a todos que estão se manifestando aqui na nossa live, nosso muito obrigado, um abraço grande para vocês, e por isso que nós estamos dizendo que o Bolsonaro não dá conta de enfrentar a crise econômica, Bolsonaro não dá conta
de enfrentar a crise social, Bolsonaro não dá conta de enfrentar a crise sanitária. Despreparado, desqualificado, incompetente e ideologicamente comprometido com a proliferação da própria pandemia, quando hoje se bate mais um recorde e o Brasil, no número de mortos, empata com 6, 7, 8 países do mundo. Nós temos 2,7% da população do planeta e temos mais de 38% dos mortos do planeta. Tem alguma coisa errada. Por isso, com profunda indignação, a gente denuncia o governo Bolsonaro, a ausência de uma coordenação da crise, e ao mesmo tempo nós vamos lutando, defendendo novos projetos de lei, novos recursos, como agora queremos aprovar, semana que vem, mais recurso para produzir alimento, mais recurso para vacina, vacina já, vacina já, vacina já, e enquanto não tiver vacina, isolamento social, restrição de circulação das pessoas, uso de álcool em gel, uso de máscara, e para que a gente se proteja. Cuide da vida, cuide da sua, cuida do outro, para que a gente tenha, e estamos conseguindo, pelo menos agora, colocar na prioridade a vacinação dos profissionais também, da educação, porque tem 40 milhões de crianças e jovens que querem estudar nas escolas públicas e precisa vacinar urgentemente os profissionais da educação. Então, um abraço a todos vocês, muita força, muita saúde, muita paz, ditadura nunca mais, tortura nunca mais, e enfrentar a pandemia construindo mobilização, pressão para que prefeitos, governadores e o presidente da República possam articular de forma unida um plano nacional de vacinação. É isso que nós temos que defender nesse momento. Enquanto não tiver vacina já, restringir, isolar-se e cuidar-se da vida. Um abraço fraterno, um abraço solidário e muito obrigado pela participação de todos vocês.